Olá, caro aluno Sinapses. Eu sou Pelri Costa, o seu professor de Química. E hoje nós vamos falar sobre soluções, que é um assunto muito recorrente nas provas de vestibular. Uma solução é nada mais do que uma mistura homogênea, ou seja, de uma única fase, que tem pelo menos dois componentes, e estes vão ser denominados solvente, o que está em maior quantidade, e soluto, que está em menor quantidade. A seguir, a gente tem alguns exemplos de solução. Nós temos um soro fisiológico, que é aquele soro utilizado para vários tipos de tratamento e para a nutrição do corpo, quando as pessoas estão internadas, por exemplo, e é aplicado de forma intravenosa. Na segunda, a gente tem uma xícara de café. O café é nada mais que uma solução, uma mistura homogênea dos componentes extraídos da semente do café, do grão do café, e água, porque a água é o meio utilizado para fazer a extração desses componentes. E na direita nós temos uma medalha de bronze, utilizada nas premiações. Mas vocês vão me perguntar, professor, uma medalha de bronze é uma solução? Uma solução não tinha que ser líquida? Não. Uma solução ela pode ser sólida e ela também pode ser gasosa. No caso, a gente tem uma solução sólida, que é uma liga metálica. Certo? É uma liga metálica de cobre e zinco, que dá origem à medalha de bronze. Mas para a gente poder entender as soluções, suas classificações, concentração e tudo mais, a gente tem que fazer um retorno lá para a estrutura da matéria e entender um pouco sobre a estrutura da matéria para poder entrar de fato no mundo das soluções. Então, a matéria ela é formada por moléculas que são formadas. Pausa. De novo. A matéria ela é formada por moléculas que são formadas por átomos, certo? À esquerda a gente pode ver a exemplificação de um átomo no modelo atômico de Rutherford, e à direita a gente pode ver uma molécula formada por vários átomos e suas respectivas ligações atômicas. Átomos e moléculas. A gente traz aqui agora alguns exemplos, certo? De formação. A gente tem os átomos de hidrogênio e oxigênio, e a gente observa que a sua junção pode formar moléculas de H2 e de H2O, que é o gás hidrogênio e a água. Substâncias e misturas. Substância vai ser uma porção bem específica da matéria, com propriedades bem particulares, certo? E não variáveis, bem definidas. Elas podem ser simples, compostas e puras. Uma substância simples, ela é formada apenas de um átomo. É uma substância que tem moléculas formadas apenas por um átomo. São associações, várias associações de um mesmo átomo gerando algumas moléculas. A exemplo, nós temos o gás hidrogênio, que é formado por dois átomos de hidrogênio, formando a molécula de H2. O gás oxigênio, que é formado por dois átomos de oxigênio, a molécula O2. E o gás ozônio, que é formado por três átomos de oxigênio, a molécula O3. Inclusive, o ozônio é aquele gás que está na nossa atmosfera e que filtra a radiação solar. Aquela camada de ozônio muito bem comentada, que os ambientalistas falam que está sendo cada vez mais afetada pela emissão de gases que aumentam o efeito estufa. Uma substância composta, ela vai ter mais de um átomo na sua composição. É uma molécula formada, uma substância formada por moléculas que são formadas por mais de um átomo, certo? A gente tem a molécula de água, H2O, que é formada por um átomo de oxigênio e por dois átomos de hidrogênio. Nós também temos o sal de cozinha, cuja molécula formadora da substância é o NaCl, o cloreto de sódio. É um sal iônico formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro.
E temos também o açúcar, que tem fórmula C12H22O11, formado aí por carbono, hidrogênio e oxigênio. Uma substância pura, ela é uma substância formada apenas pelo mesmo tipo de molécula, certo? A gente tem que uma substância pura pode ser formada por substâncias simples ou por substâncias compostas. Na esquerda, a gente tem um exemplo que a gente pode atribuir, por exemplo, ao gás hidrogênio, como eu falei anteriormente, que é uma substância simples, porque é uma molécula formada apenas por dois átomos iguais, que são os dois átomos de hidrogênio. E quando a gente tem uma substância pura, é porque a gente tem um grande aglomerado de moléculas, e aquele aglomerado de moléculas é um aglomerado de moléculas idênticas. Não são moléculas diferentes, não tem moléculas com composições diferentes. Por isso a gente tem uma substância pura. Do mesmo jeito, a gente pode ter uma substância pura constituída de moléculas que são caracterizadas como substâncias compostas. Então a gente tem à direita uma molécula que pode ser, por exemplo, a molécula de água, que tem um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certo? Formando esse aglomerado de moléculas de água, a gente vai ter uma substância pura composta. Por que composta? Porque é constituída de moléculas que são formadas por mais de um tipo de átomo. Agora a gente traz o conceito de misturas. A gente tem que mistura vai ser um material formado por duas ou mais substâncias, certo? Então é onde a gente sai do conceito de substância pura. E cada uma das substâncias, ela vai ser conhecida como componente, certo? A mistura, ela pode ter fases. E é de acordo com essas fases que a gente vai identificar qual é o tipo da mistura. A fase vai ser aquela parte que a gente consegue visualizar diferente. Por exemplo, fase sólida e fase líquida. A gente tem que uma mistura de água com areia tem uma fase sólida e uma fase líquida. Daí a gente consegue verificar que ela vai ser uma mistura heterogênea, porque ela apresenta fases diferentes. Uma mistura de água com etanol já vai ter apenas uma fase, que é uma fase líquida. Uma fase que a gente não consegue distinguir visualmente. Não consegue distinguir apenas observando, certo? Por isso ela vai ser uma mistura homogênea. O que traz a gente para os conceitos de mistura homogênea e heterogênea. Mistura homogênea, ela só tem uma fase, e mistura heterogênea apresenta mais de uma fase. A mistura homogênea, como eu falei, pode ser, por exemplo, o ar atmosférico, que é composto, em sua grande maioria, por nitrogênio, N2, 78%, tem 21% de oxigênio, O2, e tem 1% de outros gases, como CO2, CO, O3, entre outros. Como exemplos de mistura homogênea, nós temos a amálgama, o vinagre, o latão, o bronze, o aço e o álcool hidratado. A amálgama, assim como o latão, o bronze e o aço, são ligas metálicas, certo? O vinagre e o álcool hidratado são soluções de água, uma delas com ácido acético e a outra com etanol. Já no caso da mistura heterogênea, a gente pode ter um exemplo de água e areia, onde a gente tem aí essa molécula menor representando a água e a molécula maior representando o SiO2, que é o óxido de silício, que é o principal componente da areia. Um outro exemplo de mistura heterogênea pode ser a água e o óleo, certo? Você observa duas fases. Tem uma substância que vai ser mais densa que a outra, no caso a água, que vai ficar abaixo da camada de óleo. E eles não se misturam por conta das suas polaridades. Uma curiosidade: o leite, a olho nu, é visto como uma substância, como uma mistura homogênea, porque a gente só consegue identificar uma fase do leite a olho nu. É como se fosse um líquido branco. Contudo, ao microscópio óptico, a gente vai conseguir perceber que o leite é um líquido branco que está cheio de gotículas de óleo na sua matriz.
Então ele de fato é uma substância, uma mistura heterogênea e não homogênea como a gente pensa. Aqui nós trazemos exemplos de açúcar dissolvido em água, tendo apenas uma fase líquida, mostrando ser uma mistura homogênea. A gente tem um óleo e água, mostrando as duas fases e provando ser uma mistura heterogênea. E a gente tem a água gaseificada, certo? Que ela tem um aspecto visual descontínuo de duas fases, por causa das bolhas e dos gases. Então agora, depois de todos esses conceitos que nós vimos, vamos tratar de fato das nossas soluções. Como eu falei lá no começo, as soluções elas são uma mistura homogênea, ou seja, tem uma única fase, e elas têm no mínimo dois componentes, onde o que está em maior quantidade vai ser caracterizado e chamado de solvente, e o que está em menor quantidade de soluto. Aqui nós temos um exemplo. Aqui nós conseguimos ver o nosso solvente, que seria a água. Na maioria das soluções, o solvente vai ser água, é o nosso solvente universal, porque ele dissolve quase todas as substâncias. Nós temos como soluto um sólido, e nós temos como solução uma solução agora colorida, por conta do soluto ser colorido. Mas também temos soluções incolores, como o caso do álcool e do soro que eu falei anteriormente. A classificação das soluções, ela pode ser dada quanto ao estado físico. Então as soluções elas podem ser sólidas, elas podem ser líquidas ou gasosas, certo? Exemplo de soluções sólidas: quando o soluto é sólido e o solvente também é sólido, a gente tem uma liga metálica. Exemplo: cobre e níquel. Quando o soluto é líquido e o solvente é sólido, a gente tem uma solução como o exemplo da amálgama de cobre, que vai ser o mercúrio em cobre, certo? É um líquido, o mercúrio vai estar líquido e o cobre vai estar sólido. Quando a gente tem um gasoso e o outro sólido, a gente também pode ter uma solução sólida, como uma molécula de hidrogênio dissolvida em níquel. Um exemplo de uma solução sólida pode ser o ouro 18 quilates, que vai ser uma liga metálica. O ouro não está totalmente puro nessas joias que a gente conhece. Soluções líquidas. A gente tem quando o soluto é sólido e o solvente é líquido. Um exemplo é uma solução de sal e água, NaCl, nosso sal de cozinha, em água. A gente tem uma dissociação iônica e a gente vai ter uma solução de uma única fase. No caso de um soluto líquido e um solvente líquido, a gente vai ter o álcool 70, como eu já citei, que a gente tem 70% de álcool e 30% de água. No caso de um soluto gasoso e um solvente líquido, um exemplo pode ser o CO2 dissolvido em água, no caso da água gaseificada. Então a gente tem uma solução com gás, certo? Um outro exemplo que eu trouxe foi um suco industrializado, que é uma solução que tem vários componentes. A sua base principal, sua matriz é água, e tem vários componentes aromáticos e dentre outros componentes corantes que estão lá na matriz, formando essa solução que tem mais de dois componentes, tem vários componentes. Soluções gasosas: quando o soluto é sólido, a gente vai ter um exemplo como a poeira no ar atmosférico, certo? A poeira ela não é identificada a olho nu, a gente não consegue ver a poeira no ar. Aquela poeira bem fina, são partículas muito, muito, muito pequenas que a gente não consegue ver. A não ser quando a gente vê uma nuvem de poeira, por exemplo, mas a gente não consegue separar o que é ar e o que é poeira. Então a gente não consegue dividir em duas fases. Como a gente não tem mais de uma fase, a gente tem uma solução. Quando o soluto é líquido, a gente tem um exemplo da água no atmosférico. Aquele vapor que a gente tem depois de um dia de chuva, por exemplo. Então aquele vapor a gente também não consegue identificar o que é água e o que é oxigênio e nitrogênio. A gente só consegue identificar o vapor. Então é uma solução. E quando a gente tem dois gases, tanto no soluto quanto no solvente, a gente vai ter um exemplo do atmosférico, como eu já falei, que é
a mistura de vários gases. Outro exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, é a fumaça que vem das chaminés, aquele material orgânico que foi queimado e elimina gases como CO, CO2, SO2, certo? Então, a gente tem esses gases juntos e a gente não consegue identificar qual é qual, então aquilo também é uma solução. Quanto à natureza do soluto, as substâncias, as soluções, elas podem ser iônicas ou não iônicas, no caso moleculares, que são soluções eletrolíticas ou não eletrolíticas. As eletrolíticas vão ser advindas de um sólido iônico, ou seja, tem um material ali feito por ligações iônicas e ele vai sofrer dissociação em meio aquoso, e as moléculas de água vão se dividir pegando tanto os íons positivos quanto os negativos, como na imagem aí nós temos uma solução de NaCl em água e a gente vai ter os íons dissociados Na+, e Cl- em meio aquoso. A água faz aquela dissociação e aquela solução ela é eletrolítica porque ela vai conduzir corrente elétrica. No caso das soluções moleculares, nós não temos essa condução de corrente elétrica. Por quê? As substâncias sólidas elas vão ser simplesmente hidratadas, elas não vão sofrer dissociação e nem ionização. Quanto à relação entre o soluto e o solvente, nós também temos 3 classificações, que é insaturada, saturada e supersaturada. Mas para a gente poder entender sobre a saturação, a gente tem que entender sobre solubilidade. A solubilidade ela vai ser a capacidade que um determinado soluto tem de se dissolver no solvente em uma determinada temperatura, certo? Então, o coeficiente de solubilidade ou coeficiente de saturação, ele vai ser dado, ele foi feito, determinado para todas as substâncias de forma experimental e é tabelado. É um valor que vai ser a quantidade de gramas que a gente vai ter daquele soluto que se dissolve em 100 gramas de água, ou seja, 100 ml, em uma dada temperatura. A exemplo, nós temos o NaCl, que tem coeficiente de 36 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. O CaSO4, que vai ter 0,2 gramas, que se dissolve em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. E o KNO3, que tem 13,3 gramas, que se dissolve em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. A gente tem que uma solução insaturada, ela vai ter uma quantidade de soluto abaixo do coeficiente de solubilidade. Então, a quantidade de soluto que tem naquela solução, ela vai ser inferior ao máximo que aquele solvente vai conseguir dissolver naquela temperatura específica, certo? Quando a gente tem uma solução saturada, a gente tem a quantidade exata de substância, a quantidade exata de moléculas de massa que a gente vai poder dissolver naquela dada temperatura, naquela quantidade de solvente, certo? Vai ser exatamente o coeficiente de saturação daquela substância. E a gente tem ainda a supersaturada, que é quando a gente passa dessa quantidade, quando a gente passa do coeficiente de solubilidade. Aqui nós temos alguns exemplos. O NaCl a 0 graus Celsius vai ter 35,7 gramas para cada 100 gramas de água. E a 25 graus Celsius vai ter 42 gramas a cada 100 gramas de água. Então, a gente tem uma solução insaturada à esquerda, onde a gente tem 1 litro de água. A 0 graus Celsius, a gente coloca 200 gramas de NaCl. Então, é um valor inferior. A gente tem 1 litro de água na figura do meio, certo? Também a 0 graus Celsius, que vai receber 357 gramas de NaCl, tendo assim uma solução saturada, porque tem a quantidade exata. E a gente tem uma solução saturada com um corpo de fundo do lado direito. O que é uma solução saturada com corpo de fundo? É uma solução que passa um pouquinho, não passa muito, passa um pouquinho daquele coeficiente de solubilidade.
A gente tem 400 gramas de NaCl em 1 litro d'água. Então a gente tem aquela solução saturada e tem um pouquinho de sólido se precipitando no fundo do recipiente. E agora nós temos a solução supersaturada, aquela solução que tem uma quantidade maior, certo? A gente tem a produção de uma solução supersaturada de NaCl colocando esses mesmos 400, tá? Esses mesmos 400 gramas de NaCl em 1 litro de água a 0 graus Celsius. A gente tem aquela solução saturada com corpo de fundo que a gente tinha, e a gente faz um aquecimento dela, certo? E aquele aquecimento vai fazer com que ela se dissolva, porque numa temperatura maior vai ter uma solubilidade maior. E depois a gente faz o resfriamento para retornar para aquele 0 graus Celsius. Então vocês vão perguntar, por que, professor, que não volta a ser uma saturada com corpo de fundo? A gente teve agora uma interação maior, certo? E aquele precipitado ele não mais se forma. Agora nós temos uma solução super saturada, certo? Agora nós vamos tratar de alguns exercícios acerca dos assuntos que nós discutimos na aula de hoje, certo? O primeiro é da UFBA. Sobre as soluções, pode-se afirmar que o latão, mistura de cobre e zinco, é uma solução sólida. Segunda, soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Terceira, a variação da pressão altera a solubilidade dos gases nos líquidos. 4. O etanol é separado do álcool hidratado por destilação simples. 5. A solubilidade de qualquer substância química em água aumenta com a temperatura. Temos que letra A, 1 e 2 são corretas, letra B, 1 e 3, letra C, 2 e 4, letra D, 3, 4 e 5 e letra E, 2, 4 e 5. Vamos analisar uma a uma. O latão, mistura de cobre e zinco, é uma solução sólida. Eu falei para vocês que a gente tem soluções sólidas, que são ligas metálicas. Então sim, quando a gente mistura o cobre e o zinco, a gente tem o latão, que vai ser o que vai dar origem àquelas medalhas de bronze que foram ditas, certo? Então, a medalha de bronze ela é uma liga feita do cobre e do zinco. Então a gente tem aí que a primeira é verdadeira. Segunda, soluções saturadas apresentam soluto em menor quantidade do que o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade ou de saturação. A gente falou há pouco que uma solução insaturada apresenta um soluto em quantidade menor do que o limite do coeficiente de saturação. Não a saturada. A saturada ela apresenta quantidade no limite, certo? Uma saturada com um corpo de fundo, ela passou um pouco e precipitou. E uma supersaturada ela passa bastante e depois de um aquecimento e um resfriamento ela vai ter aquele soluto incorporado na solução de forma muito mais densa, certo? Terceira. Então a segunda é falsa. Terceira. A variação da pressão altera a solubilidade dos gases nos líquidos? Sim. Quanto maior a pressão, mais solúvel vai ser aquele gás no líquido. Por quê? Professor, quando você aumenta a temperatura, você vai aumentar a solubilidade. Mas por que quando aumenta a pressão, também aumenta a solubilidade? O motivo é quase o mesmo, certo? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai aumentar o choque molecular. A gente vai dar mais energia para aquela substância. Então, a gente vai ter uma agitação maior, a gente vai ter um choque molecular maior. As moléculas vão interagir mais entre si e a solubilidade vai ser maior. A pressão do mesmo jeito. Quando você aumenta a pressão, você faz com que aquelas moléculas se aproximem mais. Então, se elas estão se aproximando mais, elas vão se chocar mais, elas vão ter uma interação maior e, consequentemente, maior solubilidade. Então, a terceira também está correta. O etanol é separado do álcool hidratado por destilação simples. Não, gente, é impossível fazer separação de etanol por destilação simples. Porque a destilação simples ela vai levar a água junto com o etanol, que não tem uma temperatura tão controlada. Tem que ser uma destilação fracionada. 5. A solubilidade de qualquer substância química em água aumenta com a temperatura? Não. Não são todas as substâncias.
muitas substâncias vão sim ter o aumento da sua solubilidade com a temperatura, mas você tem que analisar a natureza delas. Se você pega um gás, ele só vai ter aumento da sua temperatura, aumento da sua solubilidade, perdão, com a pressão, como a gente discutiu lá no item 3. Certo? O caso da temperatura, choque molecular, ele vai ajudar muito em solventes líquidos e solutos sólidos. Certo? Porque vai aumentar a solubilidade deles em água. Mas no caso dos gases, por exemplo, se a gente aumenta a temperatura, por exemplo, de uma solução de água com cloro, certo? Ácido clorídrico. A gente aumenta aquela solução. A gente tem uma solução de ácido clorídrico em água. E a gente aumenta a temperatura dali, a gente vai ter que o gás cloro ele vai ser formado mais facilmente, certo? A molécula de Cl2. Então a gente vai ter uma evaporação do gás cloro e a gente vai dificultar a interação do cloro com a água e não facilitar. Então a solubilidade vai diminuir. Então no caso dos gases não se aplica. Então é falsa, porque a afirmação utiliza a palavra qualquer substância. Então não, as palavras qualquer substância. E não será qualquer substância. Tem substâncias específicas, certo? Então a gente tem que apenas a primeira e a terceira afirmações estão corretas. Exercício 2. Faculdade Santa Marcelina, 2014. A cafeína é muito utilizada por atletas, mas existe preocupação com o abuso do seu consumo. Recentemente, alguns estudos mostram que os efeitos da cafeína na melhora da tolerância ao exercício prolongado deve-se ao aumento da mobilização da gordura durante o exercício, preservando estoques do glicogênio muscular, certo? O gráfico a seguir representa a curva de solubilidade da cafeína em água. A gente tem um gráfico que apresenta essa curva de solubilidade. Na vertical a gente tem a solubilidade de grama de cafeína a cada 100 ml de água. E na horizontal a gente tem a temperatura em graus Celsius. Quando uma solução saturada de cafeína contendo 200 ml de água é resfriada de 100 graus Celsius para 80 graus Celsius, a quantidade de cafeína que vai se cristalizar em grama será igual a 110, 70, 35, 55 ou 15 gramas. Vamos ver agora. A gente tem aqui que em 100 graus Celsius a gente tem uma quantidade de 70 gramas para cada 100 ml de água. Em 80 a gente tem uma quantidade de 15 gramas para cada 100 ml de água, de cafeína, tá? Então se a gente pega para esses 100 graus Celsius, que a gente tem 70 gramas de cafeína, para 100 gramas de água, porque 1 grama de água corresponde a 1 ml, a gente vai ter que ir para 200 gramas de água, no caso 200 ml, que o exercício pediu, a gente vai ter um valor de X gramas. Que valor vai ser esse? Quando a gente pega e multiplica 70 por 200 e divide por 100, a gente tem um valor de 140 gramas de cafeína dissolvida, certo? Quando a gente pega 80 graus Celsius, a gente vai ter que 15 gramas de cafeína vai estar para 100 gramas de água, que são os 100 ml. Então, para os 200 gramas, no caso 200 ml, que o exercício pediu, nós teremos 30 gramas de cafeína dissolvida. O valor de precipitação vai ser a subtração daquele valor que a gente tem nos 100 para esse valor que a gente conseguiu com 80. Por quê? Ocorre um resfriamento. Quando a gente tem esse resfriamento, a gente vai ter que esse valor de diferença da solubilidade vai ser justamente o valor que vai cristalizar, que vai ser o corpo de fundo da mistura. Então a gente vai ter 140 menos 30, que dá 110 gramas de cafeína cristalizada, tendo como resposta a letra A, certo? Então, hoje nós falamos um pouco sobre os conceitos de matéria, de estrutura da matéria, formação da matéria, que é formada por átomos e moléculas. Os átomos se juntam e formam moléculas.
E nós vamos ter agora as substâncias que têm suas características bem definidas. E substâncias podem ser classificadas como simples e compostas. As simples são formadas apenas por um átomo, certo? E as compostas são formadas por mais de um átomo. Também temos substâncias puras e misturas. Substâncias puras são formadas apenas por um tipo de molécula. Já as misturas são formadas por mais de um tipo de molécula. As misturas podem ser classificadas em heterogêneas e homogêneas. Heterogêneas quando temos mais de uma fase. Homogêneas quando conseguimos perceber apenas uma fase. Soluções são misturas homogêneas de mais de um componente, onde o componente mais abundante é conhecido como solvente e o menos abundante como soluto. Podem ser classificadas de acordo com o estado físico, como sólido, líquido ou gasoso. Pode ser classificada de acordo com a natureza do soluto. Então, o soluto pode ser iônico, tendo uma solução iônica, ou eletrolítica, e o soluto pode ser molecular, tendo uma solução molecular ou não eletrolítica, certo? E também pode ser classificado de acordo com a sua solubilidade. Então, ele pode ter uma quantidade de soluto inferior ao limite do coeficiente de solubilidade, sendo uma solução insaturada. Pode ter o valor idêntico ao coeficiente de solubilidade, tendo uma solução saturada, e pode ter um valor bem acima, ocasionando uma solução supersaturada, certo? Ficamos por aqui. Até a próxima, onde daremos continuidade ao nosso conteúdo de soluções. Tchau, tchau.